Bom dia! Bom dia, Ellen. Bom dia, Bia. Seu nome. Bom dia. Essa manhã eu tenho certeza que é uma manhã marcada pela presença de Deus, marcada pra gente ser abençoada, próspera, marcada pra gente romper com toda intimidação, com tudo aquilo que o inimigo quer nos paralisar. Esse é o dia que o Senhor Deus nos fez. E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar ao nosso coração. Então quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. E já a pastora Déia estará aqui conosco, compartilhando algo do Senhor para os nossos corações. Amém? Eu queria ler com você, rapidamente, um versículo no Salmo 27, versículo 3, que diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, numa guerra, enfrentando batalhas, guerras silenciosas, afrontas do inimigo. Mas nessa manhã, que a sua oração e a sua fé seja como a de Davi, que disse aqui: mesmo que uma guerra se levante contra mim, eu sei onde está a minha confiança. A minha confiança não está nos homens, a minha confiança não está nas circunstâncias, a minha confiança está no Senhor. Então que nessa manhã você deposite a sua confiança no Senhor. Que você confie de verdade, não só de boca, mas que você declare a palavra de Deus nessa manhã. Declare que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Declare que Ele é a razão da sua vida. E eu te convido a você orar comigo. Vamos orar? Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Obrigada, Jesus, porque sabemos que em Ti podemos depositar toda a nossa confiança. Nenhuma confiança, Pai, que colocamos em Ti será frustrada, será decepcionada. Será, Senhor, para sermos envergonhados. Pai, nós confiamos que Tu és aquele que vai à frente de nós. Nós confiamos que Tu és aquele que vai onde nós não podemos ir. Nós confiamos que Tu és aquele que faz o que nós não podemos fazer. Tu és aquele que fala por nós quando nós não podemos falar. A nossa confiança é que Tu és aquele que não perde batalha. Tu és invencível, Pai. E a nossa confiança está em Ti. Nós, Senhor, focamos, depositamos toda a nossa confiança em Ti. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes colocarmos os nossos problemas em Tuas mãos e depois tomarmos da Tua mão novamente, porque nós não confiamos, nós não descansamos, nós não entregamos. Nos ensina, Senhor, a sermos filhas que vai colocar os nossos problemas diante de Ti e deixar que o Senhor vai cuidar. Deixar que nós tenhamos a certeza que está entregue no altar, que está diante daquele que faz, daquele que resolve, daquele que tem a última palavra. Pai, o Senhor é aquele que reverte circunstâncias. Quando o faraó se levantou contra Moisés, contra o povo de Deus, os hebreus, ele disse: mata todos os meninos. Mas projeto de Deus não morre na mão humana. Projeto de Deus recebe livramento e proteção. Disseram para Daniel: joga na fornalha. E o Senhor foi o quarto homem no meio da fornalha. Disseram: joga Daniel na cova dos leões. E o Senhor foi aquele que fechou a boca dos leões. Porque quando o projeto é de Deus, projeto não se morre na mão de homem. O Senhor dá livramento, o Senhor dá escape. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor traga renovo aos corações. Traga convicção, Senhor, de que Tu és aquele que anda ao nosso lado, que nos fortalece com as Tuas misericórdias a cada manhã.
Nesse momento eu te entrego a vida da pastora Deia, Senhor. Que nessa manhã ela possa ser boca do teu Espírito. Que no abrir dos seus lábios o Senhor fale através dela. Que o Senhor flua como correntes de águas vivas, alcançando cada casa, cada pessoa que estiver presente nessa live. O Senhor já tem as pessoas que vão receber do Senhor aqui. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar. Usa a tua filha, renova ela essa manhã. Que haja uma graça do Senhor sobre ela nessa manhã, Senhor. Renovando suas forças, renovando sua alegria. E que ela possa ser canal da tua presença aqui. Obrigada, Senhor, por me apresentar mulheres que são tuas amigas. Obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor já vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu já sinto Deus aqui nesse lugar e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Vou ler. Olá! Bom dia! Bom dia! Que Gente, essa é a pastora alegria! mais fashion do Brasil, certeza. Mais fashion, mais linda do Brasil, certeza. Amiga, quase que eu vim com a jaqueta em tua homenagem hoje. Amiga, eu ia amar, porque eu amei aquela jaqueta. Meu Deus. Vem pra cá Amiga. que eu Oi? te impresso. Ó, eu vou ir, viu? Se sinta à vontade, que o Senhor possa te usar. Se sinta à vontade para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Amém. É uma honra poder te receber. Eu já amava a sua vida, né? A Sara sempre me falou com muito carinho de você, como eu já falei, né? E poder te receber aqui é uma honra. E que você Amém. possa ser canal de Deus, Amém. deixar o Senhor te usar nessa manhã. Tem mulheres aqui sedentas para receber do Senhor. Amém. E eu tenho certeza que você será essa voz nessa manhã. Amém. Amém? Amém. Minha querida amiga, que honra estar aqui com vocês. Amém. Eu falo que a nossa conexão realmente veio de Deus, né? A gente se conheceu lá em Rondônia e o nosso coração já se conectou. De fato, quando nós estamos indo para o mesmo lugar, o Senhor nos apresenta, né? Você fez aqui a oração de apresentar as amigas de Jesus. É assim que eu me sinto. Sim. Amo a sua vida, honro aquilo que você carrega e é uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui com vocês. Gente, um prazer enorme. Já estou vendo aí algumas discípulas, filhas aqui da minha casa, Ju, pastora Cibele entrou aqui. Pastora Cibele, beijo, a pastora Ellen Cibele. também. Uau, que alegria, gente, que alegria estar aqui com vocês. Me apresentando um pouco, né? Eu sou aqui de Tubarão, Santa Catarina. Eu e meu marido, nós pastoreamos uma igreja aqui, Verdade Igreja, que é a nossa família, que nós amamos demais. Estamos aqui nesse propósito há alguns anos e o Senhor tem sido bom, a graça de Deus. Estamos vivendo um tempo de muito favor de Deus aqui. Então, vocês que estão aí nos assistindo já se sintam convidadas para vir aqui para o Sul. E aqui conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa casa, da nossa família. Vai ser um prazer receber vocês. Linda. E então, Jennifer, hoje eu estava orando, né, em relação àquilo que Deus gostaria de falar, né, uma palavra de Deus ao nosso coração. E Deus me falou muito claro sobre uma passagem que faz parte da minha vida. Eu até quero começar, né, compartilhando essa palavra, contando um pouco da minha história, da minha experiência, aquilo que Deus fez na minha vida. E eu queria ler com vocês, né, o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 12, versículo 13. E olha que lindo que diz esse texto, diz assim, olha: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Essa é uma realidade que a gente tem visto hoje. Sim. Mas eu quero focar aqui no versículo 13, que diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo.
E o título desse devocional, dessa mensagem que eu vou compartilhar é Persevere até o fim. Amém. Esse texto, ele me inspirou em momentos muito difíceis da minha vida, ele me sustentou. Porque a perseverança é um fruto que nós aprendemos a dar conforme nós permanecemos em Jesus, sabe? E essa palavra, permanecer em Jesus, ela precisa estar enraizada no nosso coração. Porque não existe possibilidade de nós vivermos a vida cristã sem permanecer. Permanecer apesar de tantas coisas, permanecer no dia bom, no dia mal, permanecer, né? Você abriu essa live falando sobre nós depositarmos a nossa confiança em Jesus. Sim. Confiança em Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu Sim. falei, uau, como Deus confirma, porque de fato a minha confiança cresce à medida que eu permaneço, à medida que eu experimento um lugar mais profundo em Deus, um lugar mais íntimo, um lugar de plena confiança no Senhor, que é todo-poderoso, aquele que nos chamou, aquele que nos enraizou, aquele que confirma a sua obra em nós. Na verdade, eu conheço Jesus desde os meus 6 anos. Porque, de fato, eu tive uma experiência com Deus muito forte ainda na infância. E essa experiência com Deus me fez ser apaixonada por Jesus. Aleluia. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu não consigo olhar para trás na minha vida e ver assim que teve um momento que eu perdi essa paixão, esse primeiro amor. Se vão aí mais de 30 anos, 33 Glória anos, a Deus. Já se vão de caminhada cristã. E eu sou cada dia mais apaixonada por Jesus. E essa paixão, ela tem tudo a ver com a perseverança. Ela tem tudo a ver com a permanência, ela tem tudo a ver com a constância. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Mas antes de compartilhar os princípios bíblicos, eu gostaria de contar uma partezinha da minha história que foi, acredito, um dos momentos mais difíceis da minha vida, Jennifer, que eu vivi em 2012, 2013, quando eu engravidei da minha segunda filha, né? A minha segunda gestação. Eu tenho um filho de 14 anos. Em 2012, eu engravidei da minha segunda gestação. E foi uma gestação planejada, foi uma gestação muito sonhada, como nós desejamos, né? As heranças do Senhor, quando nós entendemos os propósitos de Deus. Então nós recebemos essa notícia com muita alegria, foi um tempo de muita festa, um sonho que se realizou, né? Mas com 5 meses de gestação, nós recebemos a notícia mais difícil das nossas vidas, quando nós descobrimos que a nossa filha tinha um grave problema cardíaco. E esse problema cardíaco, por si só, já levaria ela a ter 3 cirurgias grandes no primeiro ano de nascimento. Aquela notícia foi, assim, uma notícia muito difícil de nós lidarmos. Ninguém espera passar por esse dia. Ninguém gostaria, né, de viver uma situação assim. E aí logo nós fomos encaminhados para... Nós moramos aqui em Tubarão, um centro pequeno, uma cidade pequena. Nós fomos encaminhados para um centro maior. E logo, nesse acompanhamento, nós fomos pegos de surpresa, eu digo assim, né? Porque cada exame as notícias só pioravam. E com 6 meses de gestação, eu descobri que a minha filha ela não tinha só um problema cardíaco, mas ela tinha algumas alterações, né, internas, de órgãos internos. Então, as notícias foram piorando e nós fomos, assim, levados a um lugar de depositar todas as nossas fichas na fé. Em Deus. Em Deus, sabe? A cada vez que o meu chão era tirado, eu era empurrada para um lugar mais profundo. Uma situação que poderia... eu tinha 2 caminhos na minha frente.
ou eu me desesperava, ou tentaria entender o porquê daquilo, uma situação que poderia ter roubado a minha fé, ou eu optaria por mergulhar numa plena confiança em Deus. Sim. E, obviamente, eu optei por esse caminho. Eu falei assim, eu não tenho opção. Eu vou crer até o final nos propósitos de Deus. Eu vou depositar todas as minhas fichas na fé. Eu vou crer no milagre, eu vou crer na soberania de Deus, eu vou crer que Deus pode fazer, eu vou crer em Deus. E eu lembro que quando eu recebi todas as piores notícias, eu falei assim, eu não vou para o Google procurar o que é, eu não vou ser aquela que vai buscar más notícias, eu vou me cercar de pessoas que vão crer comigo, eu vou me Sim. cercar de pessoas que vão me encorajar e eu vou trilhar até o final esse caminho. Eu sempre pensava assim, a Bíblia fala que o dia mau, ele pode, o sol ele raia para justos e injustos, como também a tempestade vem. Né? A Sim. questão não nós não vamos ficar imunes a esse dia mau, não é isso. Nunca foi sobre isso. Nunca. Nunca foi sobre isso. E nós, filhos de Deus, filhas de Deus, nós precisamos entender que o dia mau ele chega. Quer queira ou não, ele chega, sabe? Mas o dia mau, ele precisa nos mostrar que nós não estamos sozinhas. Isso é muito poderoso, eu fico emocionada. Porque Sim. eu sempre falo que o dia mau, nós temos a chance de viver a melhor fase da nossa vida. É um paradoxo. Ao É mesmo um tempo que nós paradoxo. estamos na pior fase, nós podemos experimentar Sim. a melhor fase. Porque nós experimentamos uma faceta de Deus que nós não conseguimos enxergar quando tudo vai bem. Nós Uau. experimentamos uma dependência total de Deus. Nós experimentamos o colo do Senhor, o consolo do Senhor, a presença de Deus 24 horas por dia, sabe? Você deita com o Senhor, você acorda com o Senhor, você fala, Senhor, eu acordo e falo, eu não tenho força para levantar, Senhor. Mas Sim. o Senhor é a minha força. E aí você experimenta aquele alto refúgio. Eu falo que o alto refúgio, eu só entendi alto refúgio quando eu passei pela situação difícil. Porque alto Sim. refúgio para mim é como uma anestesia. Sabe quando você vai passar por uma cirurgia? Você sabe que você vai ser cortada, que você vai ser aberta, mas você não Sim. sente, porque você está anestesiada. E eu falo que o alto refúgio é a anestesia de Deus. Você está vendo que você está aberta, que você está toda ali exposta, que você está na dependência da situação, você pode morrer a qualquer hora, mas você não sente. Eu falo, uau, Uau. isso é maravilhoso. Quem experimenta isso? Só quem Só em passa. Deus. Só em Deus, só quando o dia mal chega. E eu experimentei isso todos os dias da minha vida. Bom, qual foi o desfecho da história? Eu lembro que nós estávamos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. E essa dependência de Deus nunca, nunca nos fez experimentar o desespero. Nós nunca ficamos desesperados. Nós nunca perdemos o controle. Porque o consolo era presente, a presença era presente. Essa anestesia de Deus, ela estava em todo o tempo. Meu Deus. Dia 15 de janeiro de 2013, último exame antes do parto. Eu já estava entrando no 9º mês de gestação. Eu lembro que meu marido acordou e ele foi para a presença de Deus. Nós estávamos em Curitiba e ele foi para o momento de oração. E quando ele vai para aquele momento, o Senhor manda ele abrir a Bíblia em Eclesiastes 7. E quando ele abre a Bíblia em Eclesiastes 7, a palavra dizia assim: é melhor ir na casa onde há luto, Meu Deus. do que na casa onde há vida. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Meu E aquela Deus. palavra atravessou o coração dele e ele entendeu que Deus tinha levado a nossa filha.
não falou nada, nós fomos para o médico. Eu até fico emocionada porque eu não fico emocionada da tristeza, mas eu fico emocionada da experiência com Deus. E eu lembro que quando eu deitei naquele, né, na maca do médico para ele fazer o ultrassom, quando ele coloca o ultrassom e aquele silêncio, né, fica na sala, e eu percebo que o coraçãozinho dela não batia mais. E naquele momento eu entendi que Deus tinha levado ela, que Deus tinha encerrado aquele ciclo na nossa vida. Nós choramos, nós oramos, nós estávamos em Curitiba e nós voltamos para Tubarão. Quando nós voltamos para Tubarão, um dia depois, eu fiz o meu parto, né? E em todo momento eu me senti no colo de Deus. Eu me senti muito abraçada por Deus. Eu me senti assim, num lugar assim, eu até ficava constrangida. Eu falava, eu não posso nem dizer que eu estou sofrendo, porque o que Deus está me dando é tão bom que é injusto eu falar que está sendo, sabe, um dia desesperador. Mas eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, aí você tem toda aquela situação de pós-parto, né? O leite que desce, a cirurgia da cesariana. Meu Deus! Eu fiquei na ala, né, da maternidade, 2 dias depois eu recebo alta. E quando eu recebo alta, eu saio do quarto na cadeira de rodas, porque é um protocolo, né, de mães que fizeram cirurgia. Eu me deparo com muitas mães que estavam recebendo alta, e todas com seus filhos. E aquela imagem, ela foi muito forte para mim. Meu Deus! Que eu Deus! segurei para a minha emoção. Eu falei, eu vou chegar até o carro. E aí, quando eu cheguei no carro, tanto eu quanto o Marcelo, uau! Assim, foi aquele choro, né? E aquele dia o Marcelo fez uma oração. Ele me pegou na minha mão e ele falou assim, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o nome da minha filha era Vitória. O nome dela seria Vitória, né? E naquele momento o Espírito Santo falou assim, filha, você saiu com a Vitória. Sabe, quando eu me senti aprovada por Deus. Aprovada no fogo. Aprovada por Deus. Eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Porque foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Se eu tivesse que passar por uma situação dessa, eu faria tudo de novo, igual. Eu não faria nada diferente. Porque tudo que eu sabia era confiar nisso aqui. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, depositar todas as minhas fichas na fé. Então, eu entreguei ao Senhor o momento mais difícil da minha vida. E Ele foi fiel em todo o tempo. Era o final que eu esperava? Talvez não. Esperava milagre. Esperava receber aquela notícia, uau, a sua filha é perfeita e ela veio a esse mundo. Mas eu sei que eu vivi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na dor. E aqui eu quero falar com mulheres que estão vivendo talvez dias difíceis. Mulher, o final não importa. Quando você lê Hebreus 11, você vai ler a galeria dos heróis da fé. E eu acho lindo que a galeria dos heróis da fé, ela é dividida em 2 tipos de pessoas. Pessoas que viveram as suas promessas e pessoas que não viram as suas promessas. Mas os 2 tipos de relatos que aquele texto fala, classifica os 2 no mesmo lugar, heróis da fé. Diz assim, uns foram mortos aos fios da espada, uns foram queimados vivos, uns experimentaram as suas promessas e outros não viram as suas promessas. Sim. Mas os 2 tipos foram classificados como heróis da fé. E é isso que eu falo, Deus, eu quero estar nesse hall, nesse lugar,
de ser uma mulher de Amém. fé. Independente, Senhor, eu não sirvo a Deus pelo resultado do que eu vou viver na minha vida. Eu sirvo a Deus porque Ele morreu por mim e Ele já Aleluia. me deu a vida eterna. Só a vida eterna Amém. já me faz grata por tudo. Já basta. Já Meu basta. Deus. Já É isso. basta. Não importa mais nada. É óbvio que Ele conquistou para nós uma vida abundante. É óbvio que o que Ele faz é muito bom. É óbvio que milagres acontecem. Mas e se não acontecer? Mas e se nós tivermos que ser provadas no fogo? E aí? Sim. E aí? Qual será a nossa resposta? A nossa fé precisa ser consistente. A Bíblia fala assim, olha, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Uau! Perseverança fala de uma decisão diária, de não abandonar, de ter uma fé firme, de ter uma fé enraizada, de ter uma fé robusta. Robusta, eu falo, é uma fé forte, não balança por qualquer coisa. E olha o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11, diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Será que Aleluia. nós entendemos realmente o que está escrito? Para vos dar o fim que desejais. Bom, qual é o fim que eu desejo para a minha vida? Quando eu penso daqui 10 anos, o que eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida? Eu quero cumprir o propósito de Deus. É isso que eu quero. Bom, então, para eu cumprir o propósito de Deus, Deus me fala assim, Andréia, olha só, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito hoje. São pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque para você viver o propósito lá na frente, você precisa passar por isso. É inerente. Não tem como fugir. Então, olha aqui, não são pensamentos de mal. Sabe essa luta que você passa, esse dia mal, essa pessoa que te incomoda, sabe? Esse processo no seu casamento, esse. Uau! São pensamentos de paz e não de mal. Para dar a você, Andréia, o fim que você deseja. Jennifer, você deseja Aleluia. isso? Então você vai passar. Processo de Deus. Sim. Processo de Deus. Antes de nós termos relevância, nós precisamos ter raízes, e raízes fala de processos. Meu Processos. Deus. Eu sei o quanto essa fase da minha vida me preparou para algo maior. Eu sei o quanto essa fase da minha vida, sabe, me Sim. enraizou num lugar de nunca questionar o Senhor. Eu nunca abri a minha boca para dizer assim, Deus, por que que eu estou passando por isso? Porque, Senhor, eu sou tua filha. Meu Senhor, eu sou Deus. fiel. Senhor, eu nunca fiz nada de errado, Senhor. Sabe? Eu fui fiel na minha infância, eu fui fiel na minha adolescência, eu fui fiel na minha juventude. Senhor, por quê? Esquece. Uau. Não interessa. Sabe? Por quê? Porque a constância, a perseverança, ela abre acessos extraordinários para uma vida abundante. Vida abundante é muito mais do que resultados que nós vemos, mas É é uma isso. presença que faz todo sentido. Aleluia. É de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora. Nós precisamos entender que é de dentro para fora. O Senhor está buscando filhas e filhos. Sim. Presta atenção nisso, sabe? Que estão dispostos a tudo, independente do resultado. Meu Deus. Eu creio no milagre até hoje com todas as minhas forças. Oro e vejo tantas coisas acontecer na minha frente. Milagres diários nós vemos. Mas a nossa fé é muito mais profunda do que isso. Eu só entendi isso quando eu passei. Quando eu passei pela situação. E hoje eu falo, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Essa é a loucura do Evangelho, sabe? É. Que te faz ver a bondade de Deus no momento mais difícil da sua vida. No Mais momento mais caótico. difícil, mais caótico, eu falo, Senhor, obrigada por ter passado. E eu falo, Deus, ainda foi tão pouco, Senhor. Sabe, tão pouco, perto do que
Senhor fez por mim. Pensa disso. Verdade. Ele morreu. Ele Sim. sofreu. Eu falo, Senhor abriu mão de toda a sua glória, de tudo. Sim. Quem sou eu para não carregar minha cruz? Quem Sim. sou eu? Sabe? Quem sou eu? Uma das pessoas que mais me ensinou nessa minha vida foi a minha mãe. Minha mãe, ela é uma heroína da fé, sabe? Ela Sim. sempre foi uma mulher muito determinada, que assim, ao longo da história, nós passamos perseguição. Nós nos convertemos numa época que não era moda ser crente, né? Hoje as Sim. pessoas Hoje. admiram, né? Sim. Uau, você é cristão, uau, uau, que lindo, uau, que fashion, uau, que linda, sabe? Mas Aham. nós nos convertemos numa época que não era nada legal, Sim. sabe? Eu lembro que quando nós nos convertemos numa cidade muito pequenininha, interior do Paraná, 13 mil habitantes, uma cidade extremamente tradicional, foi para romper todo o tradicionalismo, toda a religiosidade. E nós sofremos perseguição, abaixo-assinado da cidade para nos tirar da cidade. Meu Deus. Foi muito forte. Ameaças de morte, sabe? Ameaças de tantas coisas. E esse momento da nossa vida Inacreditável. foi um momento que nós, assim, eu lembro que eu era criança e as mães das minhas amiguinhas falavam assim: não, você não vai brincar com ela porque ela é crente. E eu não quero você com ela. Então, Meu nós Deus. nascemos nesse contexto. Então, nós nascemos num contexto de ou você segue Jesus porque você ama ou você não suporta, sabe? Meu Mas assim, Deus. nunca, nunca foi pesado. Porque a paixão, você já parou para pensar nisso? A paixão determina o nível da sua entrega. O que é Verdade. pesado demais? Depende da sua paixão. Quando você está apaixonado, você ter que viajar quilômetros e quilômetros para ver a pessoa que você está apaixonada é muito Sim. fácil, É. não é verdade? Eu e o Marcelo, nós namoramos 4 anos à distância. Nós não Nossa. víamos a hora de nos vermos. Ele morava fora do Brasil e nós nos víamos 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Uau, meu Deus. E eu lembro que muitas vezes quando tinha assim, ele era jogador de futebol e quando tinha oportunidade de estar em casa, estar em família, ele viajava 24 horas, mais de 24 horas. Nunca era pesado, porque ele estava apaixonado. Sim, Então a paixão determina o nível da sua entrega. Quando você verdade. está apaixonado, você paga o preço que for, porque a paixão é maior do que tudo. Então, Verdade. se uma coisa vale a pena nessa vida, é você ser apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Salmo 119, do versículo 1 e 2 diz assim: olha, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aí olha o que diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam de todo o coração. A Bíblia diz assim: olha, mais do que feliz é aquele que anda, que guarda e que busca. Então existe uma recompensa inerente para aquele que anda, para aquele que guarda e para aquele que busca o Senhor. Por isso que nós somos encorajadas a perseverar, motivadas pelo amor. Esse Sim, precisa ser um motivo. Nós só perseveramos porque amamos, em detrimento ao cumprimento do grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo sim, como a nós mesmos. Então nós perseveramos por quê? Porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas. É sim, fácil, não é difícil. Não é difícil, sim, sabe? Então isso é o maior combustível que faz você levantar todos os dias e vencer. E vencer. Apesar de qualquer coisa. Apesar da dor, apesar da desesperança, apesar do luto, apesar das guerras, apesar da falta, apesar de tantas coisas. Por quê? Porque nós sim, amamos. O apóstolo sim, Paulo fala no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz assim, olha, lembramos, ele diz assim,
Ele diz para aquela igreja: nós lembramos sempre de vocês diante de Deus o que vocês têm demonstrado. E ele fala assim: olha, vocês têm demonstrado um trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor e uma perseverança proveniente da esperança. Olha que lindo que ele destaca dessa igreja. Ele destaca essas três coisas. Ele fala: vocês têm trabalhado pela fé. Vocês têm se esforçado por amor. E vocês têm perseverado pela esperança. Eu amo essa palavra esperança, porque essa palavra esperança na Bíblia, ela tem uma conotação muito interessante. Ela fala sobre uma expectativa feliz. Uau. Então é mais ou menos assim: eu olho para o futuro e eu me animo com ele. Sim. E porque eu me animo com ele, eu me alegro com o meu futuro e eu me encho de esperança para viver aquilo que Deus está me mostrando. Essa esperança me faz perseverar. Então, eu persevero por amor e eu persevero pelo futuro. A gente tem uma máxima aqui na igreja que a gente sempre fala assim: olhei para o futuro, gostei do que vi e eu estou correndo para lá. Sim, o meu pastor fala isso também aqui. Fala! Uau! Fala. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem Sim. sempre algo maior e melhor. Sempre! Sempre Sim. Deus tem algo maior e melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. E aí eu pergunto assim: então você quer esperar o pior? Pode esperar, eu vou esperar o melhor de Deus, porque é isso que me motiva. O É melhor de Deus verdade. sempre está por vir. O melhor de Aham. Deus nas nossas vidas, na nossa realidade, em todas as coisas. Por isso, Sim. eu sempre penso assim, que isso precisa moldar a minha consciência, moldar as minhas escolhas, moldar as minhas decisões. É uma transformação de mente, é uma ótica de vida, é a forma que eu escolho enxergar a minha vida. Então, ao invés de eu focar no problema, eu vou focar no que Deus está fazendo. Porque Sim. Deus está fazendo. Deus Sim. nunca para. Tem tantas músicas, né, que diz assim: Senhor, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, eu sei Sim. que o Senhor está se movendo. Será que nós praticamos isso? Será Sim. que nós estamos vivendo sobre essa palavra? É verdade. Sim. Entende? Então, independente de qualquer coisa, isso precisa mudar a forma que eu decido viver todos os dias. Eu acordo com essa lente. É o óculos que eu coloco para enxergar a vida. Sim. Porque tudo que eu foco, ele se expande, ele cresce. Se eu Sim. foco no problema, o problema vai crescer. Se eu foco na dificuldade, a dificuldade vai crescer. Sim. Entendeu? Então eu escolho ter uma fé otimista, porque existe uma fé pessimista. Existe. Entendeu? Então não é um evangelho de autoajuda, não é isso. Não. Não é. Mas é o Não. evangelho que crê que a ajuda é do alto. Sim. Entendeu? Então, Sim. eu sempre vou ter a expectativa feliz, eu sempre vou enxergar Deus trabalhando, eu sempre vou ver os milagres diários, eu sempre vou responder à bondade de Deus e eu sempre vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Sim. Por quê? Porque muitas vezes o fim de algo, ele prefigura o início de outra coisa. O fim de um ciclo é a abertura de um novo ciclo. Uau, é isso. Entende? O Senhor sempre nos faz caminhar em degraus de maturidade. Sim. Eu até escrevi aqui: o fim da ingenuidade é o começo da maturidade. Sim. O fim da ilusão é o começo da convicção. Entende? Sim. O fim da dúvida é o começo da certeza. O fim do engano é o começo do entendimento. O fim da escuridão é o começo da luz. Sim. Então Deus, ele nos faz, pela sua onisciência, porque ele está no controle de tudo,
ele nos faz passar por encerramentos de ciclo, para nós entrarmos em novos ciclos. Então, ele sabe por que eu precisava passar por tudo isso. Nem quero entender todas as coisas, nem busco entender todas as pessoas falam, um dia você vai entender. Nem me importa se eu vou entender ou não. Entendeu? Aham. Não me importa se eu vou ter todos os porquês respondidos da minha vida. Eu não quero. Sim, Eu quero Jesus. Eu sim. quero a presença dele. Eu quero ele. Ele Entendeu? basta. Eu quero fazer a vontade dele. Paulo diz assim, olha, eu vou gastar. Eu quero me gastar pelo evangelho. Sim. Eu quero me dar para essa causa. Eu falo, Deus, se é uma coisa que eu quero empenhar minha vida, é no teu propósito. Eu abro mão de Uau. tudo. Abro mão de tudo para viver o teu propósito. Entendeu? Eu te amo mais do que a minha família. Eu te amo mais do que os meus filhos. Eu te amo mais do que os meus bens. Eu te amo mais do que a igreja. Eu te amo mais, Senhor. E eu nunca posso perder esse brilho nos meus olhos. Meu Porque Deus. é isso, é isso que me faz viver. Entendeu? Então, eu tenho vivido dias que Deus tem me feito me apaixonar mais por Ele. Eu já tenho 33 anos, 34 anos de vida cristã. E eu nunca me acostumo com a presença dele. Não dá para se acostumar, né? Não dá. Não dá. Mas nós precisamos buscar. Isso Sim. precisa ser uma busca nossa, uma decisão nossa, uma realidade nossa. Sabe? Então eu queria deixar alguns passos práticos, sabe, para você viver essa vida, porque é isso que faz sentido. É isso que faz sentido. Então, Sim. escolha. O primeiro passo prático que eu quero dar é assim: escolha ter uma fé otimista. Sim. Escolha enxergar a vida na perspectiva de que Jesus está nela. Sim. Não foque na circunstância, mas foque no amor. Não olhe ao redor, mas olhe para a presença. Olhe para Sim. Jesus. Eu tenho uma experiência com Deus, Jennifer, que é assim: eu sempre fecho os meus olhos e eu preciso encontrar o olhar de Jesus. Eu falo, Jesus, aonde que o Senhor está nessa situação? Eu preciso te ver. E eu Uau. fico, eu fico, eu fico, eu fico, até eu encontrar o olhar dele. Que E lindo. aquele olhar faz ter sentido tudo. Então, Uau. antes de eu pregar, antes de eu subir para falar, antes de eu. Muitas vezes eu estou aconselhando e muitas vezes eu não sei nem o que dizer para a pessoa. Eu falo assim: eu não preciso encontrar o teu olhar. Eu Sim. preciso encontrar o teu olhar. Eu estou no meio da tempestade e eu preciso encontrar o teu olhar. Sim. Tenha uma fé otimista. Em segundo lugar, renove a sua mente com a palavra de Deus. Não existe possibilidade de nós conhecermos a Deus se nós não conhecermos a sua palavra. Não Verdade. existe, não existe, não existe. Então, gente, é o beabá. É ler, É. todo dia. Vai para a palavra, sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você não vai ter fé, sabe? Pela uma visão somente positivista. Não vai ter fé. Sim. A fé é algo sobrenatural e a fé precisa da palavra. Precisa. Ah, mas eu não entendo, pastora. Muita gente fala, mas eu não entendo. Em primeiro lugar, independente se você entende ou não, crie o hábito. Vá. E hoje, mais do que nunca, a gente tem inúmeras ferramentas para nos ajudar em relação a isso. Com Sim. certeza você vai encontrar uma casa, uma igreja que vai te abraçar, que vai te ensinar, que Sim. vai te orientar, mas não existe crescimento espiritual maior do que a sua busca individual diária, do que a sua Sim. prática espiritual diária, sozinho. Sim. Não existe. Não Entendeu? Não existe. existe.
Então, essa decisão de você buscar ao Senhor precisa ser todo dia. Em terceiro lugar, uma aplicação prática, crie o hábito de escrever. Escrever, pelo menos, todos os dias eu escrevo. Eu também. 5 motivos de gratidão do meu dia que passou. Então, hoje de manhã, eu acordo Nossa, eu amo e eu fazer olho para o isso. dia anterior e eu falo, por que que eu posso ser grata pelas 24 horas que passou? Uau. Aí eu começo a perceber coisas na minha vida que eu nunca perceberia se eu não parasse intencionalmente, voltasse a Sim, memória no braço. Eu falo, sim, uau, aquela hora, Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigada, Senhor. sim. Obrigada pelo abraço. Obrigada, Senhor, porque eu tava com vontade de comer aquela comida e sobrenaturalmente eu comi aquela comida. Sim, Entendeu? Pequenas coisas, você começa a ver um milagre diário. Você começa a experimentar um relacionamento com Deus muito mais presente. Você começa a intensificar a tua intimidade com Deus. sim. E para encerrar, eu queria deixar última parte prática, aplicação prática dessa palavra é discirna o que Deus está te ensinando. Então, o Senhor sempre está nos ensinando coisas, sabe? Coisas nesse momento que nós estamos passando momentos desafiadores. Para encerrar, eu queria contar o desfecho de tudo isso que eu vivi, né? Eu falei do que eu vivi, de todas as situações, mas Sim. 4 anos se passaram, eu tive o meu primeiro filho, eu perdi a minha segunda filha aos 9 meses de gestação, 4 anos se passaram, eu engravidei de novo. E sabe o que foi interessante? Que Deus nos levou a todos os lugares de dores, todos, sabe? Incrivelmente, as situações pareciam se repetir, sabe? Se repetir. De repente, quando eu me vi, eu estava na mesma sala com o mesmo médico, com a mesma situação, no mesmo. E as notícias começaram a ser notícias boas. Até o dia do parto. Quando eu fui para o parto do meu filho, do meu terceiro filho, Vitório, o nome dele é Vitório, Aham. eu estava muito nervosa, muito, muito nervosa. E estava tão nervosa que o anestesista não conseguia me anestesiar de tão tensa que eu estava. Quando ele conseguiu me anestesiar, eu lembro que eu fechei meu olho. Quando eu abri meu olho, eu estava com um grupo de enfermeira ao meu redor. E aquele grupo de enfermeira, eu levei um susto. Elas olharam para mim e elas falaram assim: Mamãe, você não lembra de nós, mas nós lembramos de você. E elas falaram assim: há 4 anos atrás nós estávamos aqui com você. Mas nós Nossa. queremos dizer que hoje você vai ter um final diferente. O seu filho é perfeito. Vai dar Meu tudo certo. Deus. E nós estamos aqui porque você venceu. Eu falei, meu Deus, como? A mesma equipe de enfermagem que viveu, que eu não conhecia, não sabia nem quem era, todas de máscara, touca, estavam Meu lá. Deus, que lindo. E eu falei, uau, o Senhor, Ele, de fato, Ele faz mais do que pensamos e imaginamos, porque Ele é perfeito. Sim. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, mulher, nunca abandone Jesus. Ele é a melhor decisão, ele é a melhor escolha, ele é o melhor, ele é o único Aleluia. caminho, ele não é o melhor caminho, ele é o único caminho. Meu Sem ele Deus. nós não conseguimos, independente do que nós vamos passar. Sim. Se você está passando a pior fase da sua vida, eu quero te dar uma palavra. Essa pode ser a melhor fase da sua vida também, porque você Meu pode Deus. experimentar. Você pode experimentar um lugar de intimidade com seu Deus, com seu Pai, que você nunca experimentou. Meu Deus. E você nunca mais vai querer sair desse lugar. Amém? Vamos fazer uma oração? Aleluia. Posso orar? Vamos, com Amém. certeza. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, na tua presença, Senhor, nós estamos. Amém, Que Jesus. presença de Deus que está aqui, Senhor. É Nós verdade, podemos te Jesus. sentir, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além do Senhor. Essa presença faz com que a nossa vida tenha todo sentido. Eu quero orar, Senhor, por cada mulher que está me assistindo agora, Deus, que está ouvindo. Deus, esse testemunho, essa palavra alcança, Jesus. Sim, Deus. O Senhor sabe as situações que cada uma tem passado. Pai, mas que agora elas recebam um toque. Deus, uma presença diferente, Deus, que elas tenham uma experiência contigo, porque nenhum argumento derruba uma experiência. Sim, Quando nós Deus. te sentimos, Deus, nada faz mais sentido na nossa É vida. verdade, Jesus. Por isso eu te peço, Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. Não é um belo discurso, não são palavras bonitas, Senhor, porque palavras bonitas, Pai, o mundo está cheio. Senhor, é a tua presença que faz ter sentido todas as coisas, todas as coisas. Sim, Deus. Senhor, Sim, Deus. Deus, toca, Senhor, no mais íntimo. Pessoas que estão com vontade de tirar a vida, pessoas que estão Meu vivendo luto, Deus. pessoas que precisam do milagre, Pai. Que elas encontrem o teu olhar agora, Pai. E que elas entendam, Deus, o porquê elas estão aqui. Sim, Pai. Eu te peço, Senhor, faz sentido, Deus, na vida dessas pessoas. Alcança elas com um milagre, Pai. O milagre da presença, Senhor. Sim. Eu te agradeço porque um dia eu fui alcançada por esse amor. E eu sou prisioneira desse amor. Jesus. Eu não consigo, Pai, viver sem esse amor. Obrigada. Obrigada, Deus. Pai, porque tudo na minha vida faz sentido, porque o Senhor está nela. Te agradeço, Pai, pela vida da Jennifer. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos conectou. Obrigado por esse dia, porque estava na tua agenda. Obrigada. Adoramos, consagramos a Ti tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, quanta graça de Deus nesse lugar, quanta presença do Senhor. Amém. E eu tenho certeza, pastora Deia, que esse testemunho vai alcançar muitas mulheres. Amém. Amém. Porque é muito fácil a gente perseverar quando tá tudo bem. É. Difícil mesmo é perseverar quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Isso. E esse testemunho, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres, de muitas famílias, de muitas pessoas. Porque Deus, Ele está nos ensinando a amar Ele não por aquilo que Ele faz, mas amar Ele por aquilo que Ele é. E é nítido quando você fala, é nítido quando você prega o seu amor por Jesus. Você, na sua pregação, exala o amor por Jesus. Então é esse amor que a gente precisa viver, usufruir, experimentar todos os dias. Ontem de manhã, né, eu tirei um tempo com Deus e eu falei, Deus, eu também não me canso. Essa sensação que você falou, né? Eu não me canso de chorar na tua presença e de me surpreender com o teu amor. Porque o amor do Senhor, Ele nos surpreende. Então, que nós possamos receber esse amor hoje para suportar e perseverar, inclusive quando as coisas não acontecem do nosso jeito, né? Então, eu recebi muito de Deus hoje e eu tenho certeza que essa palavra já está impactando muitos corações. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui cedo com a gente. E que Deus te abençoe muito. Espero a gente poder se encontrar mais vezes. Eu até tinha falado com a Sara se ela ia entrar aqui hoje. Não sei se ela conseguiu entrar, mas eu acho que ela não conseguiu. Porque eu ia falar, amiga, eu ia colocar ela aqui para entrar junto com a gente. Uau! Ia ser um trio. Verdade. Ia ser bom. Mas obrigada, viu? Eu amo a sua vida e é uma honra poder caminhar ao seu lado. Te amo, obrigada. Te amo. Obrigada. Ah, vamos fazer uma foto, gente? Vamos aproveitar. Vamos. Faz tempo que eu não faço a foto
da nossa Jesus, live. eu fiz essa live sem filtro nenhum, chorando ainda. Aí, ó, linda! Eu tô no filtro. Aê! Obrigada. Deus te abençoe. Beijo a todas que estão aqui. Obrigada. Um dia Obrigada. abençoado em nome de Jesus. Beijo. Beijo!